Você já deve ter ouvido algum burburinho rolando nos bastidores do futebol brasileiro. E aqui entre nós, parece que vem coisa quente por aí. É isso mesmo, o Bahia, tradicional clube nordestino que vive uma fase de muitas ambições e sonhos de crescimento, pode estar prestes a anunciar uma contratação de peso para agitar a sua torcida e o campeonato. O nome que está rodando nos corredores, entre conversas de jornalistas e insiders do futebol, é o do craque Alan Patrick, meio habilidoso que até pouco tempo vinha sendo peça-chave no Internacional, clube do sul do país com tradição e investimento pesado. A possibilidade de Alan Patrick vestir a camisa do Bahia não é apenas um rumor qualquer, ela tem fundamento e parece ganhar cada vez mais força conforme as horas passam. Imagina só o impacto de um jogador desse calibre no elenco baiano, que há tempos busca um meia de criação capaz de desequilibrar e fazer o time sonhar alto. O torcedor já começa a imaginar lances incríveis, assistências precisas e aquele domínio de bola que só Alan Patrick sabe entregar. Será que a diretoria do Bahia já estaria com tudo acertado? Ou será que ainda tem detalhes finais a serem negociados? O que é certo é que, se confirmado, esse pode ser um dos maiores movimentos do clube na janela de transferências, movimentando o mercado e, claro, a expectativa dos fãs. E cá entre nós, essa notícia tem tudo para bombar não só nas redes sociais, mas também na vida dos torcedores que anseiam por grandes contratações para elevar o nível do time. A possibilidade de contar com Alan Patrick pode ser o pontapé para o Bahia sonhar ainda mais alto e mostrar força no cenário nacional. Você, que acompanha cada detalhe, já deve estar de olho nessa novela, não é mesmo? Fique ligado porque o desenrolar dessa história promete mexer bastante com o futebol brasileiro. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse possível acerto entre Bahia e Alan Patrick. Você já parou para pensar em como a chegada do meia pode mudar a cara do time? Alan Patrick, apesar de não estar mais nos seus melhores momentos no Internacional, é um jogador com experiência internacional, tendo passado por clubes importantes da Europa, como o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Esse currículo faz toda a diferença para um time que está buscando protagonismo na Série A e quer montar um elenco competitivo, com jogadores que agreguem não só talento, mas também maturidade e visão de jogo. A aposta no meia, portanto, não é uma simples especulação, é uma jogada estratégica, de quem entende que para crescer no futebol brasileiro é preciso investir em peças que façam a diferença dentro de campo. Imagina ele comandando as jogadas ofensivas do Bahia, articulando o meio-campo e dando aquela cara nova para o time? O torcedor fica mesmo empolgado só de pensar nessa possibilidade. Ainda mais em um momento em que o futebol do Nordeste tem ganhado cada vez mais respeito e visibilidade. Além disso, Alan Patrick também pode ser uma espécie de liderança dentro do grupo, trazendo aquele profissionalismo que só quem jogou em grandes clubes pode ter. E se a negociação realmente avançar, será um sinal claro da ambição do Bahia em buscar não só bons jogadores, mas também nomes que tragam credibilidade para o projeto do clube. A torcida pode esperar, portanto, um Bahia mais competitivo, mais qualificado e com um meio-campo capaz de ditar o ritmo das partidas. Tudo isso é especulação? Sim, por enquanto. Mas tudo indica que não é só um sonho distante, e que a qualquer momento esse rumor pode se transformar em anúncio oficial. O que será que a diretoria está planejando para os próximos dias? Não dá para piscar os olhos. Claro que a chegada de Alan Patrick ao Bahia não vem sem desafios. Para começar, o jogador precisa estar alinhado com o projeto do clube e disposto a encarar um novo desafio, longe de seu último grande centro, o Internacional. Além disso, o Bahia terá que equilibrar o investimento para trazer um jogador desse calibre, principalmente em uma janela de transferências onde o mercado está cada vez mais competitivo e os valores dos atletas andam nas alturas. Será que a diretoria tem cacife para fechar essa contratação sem comprometer o planejamento financeiro? Outro ponto que gera especulações é o próprio interesse do Internacional em liberar Alan Patrick, que ainda tem vínculo com o clube. Será que o clube gaúcho está disposto a abrir mão do meia assim tão fácil? Ou será que a negociação envolve empréstimo, troca ou até algum tipo de acordo comercial que ainda não veio à tona? São perguntas que deixam o mercado atento, e os torcedores de olho nas movimentações. E como o futebol é dinâmico, tudo pode mudar rapidamente, afinal,
as conversas podem estar acontecendo em sigilo e essa possível transferência pode ser só a ponta do iceberg. Se confirmado, Alan Patrick chegando ao Bahia pode reaquecer uma rivalidade boa dentro do campeonato e dar uma nova cara à equipe. O que também desperta curiosidade é a reação dos companheiros e a adaptação do jogador ao estilo nordestino, que tem suas particularidades. A torcida, por sua vez, está na expectativa de que esse reforço possa ser o pontapé inicial para uma temporada de glórias. Será que esse nome vai mesmo aterrissar em Salvador e se tornar ídolo da massa tricolor? O que dá para garantir é que o assunto está quente, e a qualquer momento, a bomba pode estourar. Além do impacto dentro de campo, a possível chegada de Alan Patrick ao Bahia também tem reflexos fora dele, principalmente na relação do clube com a torcida e no marketing da equipe. Quando um nome conhecido e com bagagem chega, automaticamente o interesse da mídia aumenta, as redes sociais fervem e a exposição do time cresce de forma exponencial. Imagina o engajamento que essa notícia tem gerado entre os fãs, que já se veem com a camisa do Bahia estampada com o nome do craque. Esse tipo de contratação pode alavancar vendas de camisas, aumentar o público nos estádios e até atrair patrocinadores interessados em estar ligados a um clube que mostra ambição e força. O Bahia, nesse cenário, poderia se destacar não só dentro das quatro linhas, mas também no mercado esportivo, o que é fundamental para o crescimento sustentável da instituição. Esse rumor também mexe com o orgulho da torcida, que sempre sonha com grandes nomes defendendo seu clube, algo que pode reverter o histórico de temporadas sem títulos expressivos. Com Alan Patrick, a torcida tem mais um motivo para acreditar que o time pode sim brigar de igual para igual com os grandes do Brasil, sem medo de ousar ou de enfrentar desafios. Além disso, o jogador traria aquela experiência que pode ser transmitida aos mais jovens, um fator que ajuda no desenvolvimento do elenco como um todo. Ou seja, a presença dele pode ser um divisor de águas, tanto no campo quanto no lado comercial e institucional do Bahia. Se a negociação evoluir, vai ser difícil conter o otimismo da torcida e da imprensa, que já se prepara para acompanhar cada lance dessa novela. A expectativa está no ar, e você, já está com o coração batendo mais forte? Outro ponto que chama a atenção nesse possível acerto é o timing da negociação. Alan Patrick chega ao mercado em um momento em que o Bahia está ajustando o elenco para a disputa da próxima temporada, buscando não apenas jogadores que preencham lacunas, mas que possam elevar o nível coletivo e individual. A janela de transferências está aberta, e isso faz com que os clubes corram contra o relógio para fechar as melhores contratações. O fato de Alan Patrick estar disponível, ou pelo menos suscetível a uma mudança, coloca o Bahia em uma posição privilegiada para tentar um negócio vantajoso. E vamos combinar, contratar um jogador com experiência internacional, que conhece o futebol brasileiro e que pode atuar em várias posições do meio-campo, é um achado raro e disputado. A notícia também gera questionamentos sobre a estratégia do clube em reforçar a equipe com jogadores experientes versus jovens promessas. Será que essa contratação representa um novo momento do Bahia, onde a prioridade é ganhar agora, ou é parte de um projeto maior que mescla experiência e juventude? E como fica o elenco atual? Será que Alan Patrick vai conseguir se firmar rapidamente ou precisará de tempo para se adaptar ao estilo de jogo? Essas dúvidas fazem parte do cotidiano dos bastidores e alimentam a curiosidade dos torcedores. De qualquer forma, o Bahia demonstra uma movimentação ativa, mostrando que não quer ficar para trás e está disposto a brigar forte para subir no ranking do futebol brasileiro. Portanto, se você acompanha o clube de perto, é bom ficar atento, porque a qualquer momento pode sair o anúncio oficial desse reforço tão esperado. Falando em adaptação, um fator crucial para o sucesso de Alan Patrick no Bahia será justamente o entrosamento com os companheiros e o ambiente de Salvador. Jogadores que mudam de clube precisam lidar com uma série de questões: adaptação à cidade, ao clima, ao estilo de vida e, claro, à forma de trabalhar da comissão técnica. A torcida, apesar da empolgação, sabe que não basta só talento para fazer um jogador brilhar, é necessário que ele se sinta em casa e que tenha confiança para mostrar o seu futebol. Será que Alan Patrick, que teve uma carreira marcada por bons momentos, mas também por algumas oscilações, conseguirá reencontrar seu melhor futebol no Bahia? É um desafio e tanto, mas que, se bem-sucedido, pode render frutos incríveis. Além disso,
O técnico do Bahia terá a missão de integrar o meio-campista ao sistema tático do time, fazendo com que o jogador se encaixe perfeitamente e seja uma peça-chave na construção das jogadas ofensivas. A torcida quer ver lances de qualidade, passes precisos e aquele futebol que empolga, e Alan Patrick tem o potencial para entregar tudo isso. E mais, o jogador poderá ser uma espécie de mentor para os jovens do elenco, passando experiência e ajudando a elevar o padrão do grupo como um todo. Portanto, a chegada dele pode não ser só um reforço pontual, mas um ganho coletivo que influencie todo o desempenho do Bahia. Claro, tudo isso ainda depende da confirmação oficial, mas os sinais são positivos e a expectativa cresce a cada dia. O mercado de transferências no futebol brasileiro está cada vez mais movimentado e cheio de surpresas, e o rumor de que Alan Patrick pode desembarcar no Bahia é mais uma dessas histórias que mexem com a cabeça dos torcedores e dos especialistas. O nome do meia entrou na lista de reforços do Bahia justamente por sua versatilidade e capacidade de articulação no meio-campo, qualidades que o time do Nordeste tem buscado para mudar o patamar na Série A. É claro que outros clubes também estão de olho no jogador, o que aumenta a competitividade e a expectativa para o desfecho dessa negociação. Os detalhes financeiros, as condições contratuais e até a vontade do atleta contam muito nesse tipo de situação, e só quem está dentro do processo sabe o quanto cada detalhe pode influenciar no resultado final. O que se sabe é que o Bahia tem mostrado empenho e disposição para trazer nomes que façam diferença, e a Alan Patrick, sem dúvida, encaixa-se nesse perfil. O clube já começou a movimentar suas redes sociais de forma estratégica, aumentando a interação com a torcida e deixando pistas que só aumentam a curiosidade. Enquanto isso, a imprensa esportiva segue atenta, levantando possíveis desdobramentos e sondagens, fazendo dessa novela um verdadeiro espetáculo antes mesmo do seu final. Por mais que a confirmação dependa de acertos que podem levar alguns dias, o torcedor já pode começar a se preparar para uma temporada com expectativas elevadas. Afinal, a possibilidade de contar com um jogador de alto nível técnico é um incentivo para acreditar que o Bahia pode sim surpreender e brigar por posições de destaque no campeonato. E você, o que acha dessa movimentação? Será que vem aí mais um capítulo emocionante dessa novela? Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Além do impacto técnico, Alan Patrick pode trazer uma bagagem importante para o elenco do Bahia, principalmente pelo seu histórico de conquistas e experiência em campeonatos de alto nível. Isso é algo que muitos clubes buscam quando querem construir times que não só joguem bem, mas que tenham postura vencedora em momentos decisivos. O meia já passou por várias situações difíceis e sabe lidar com pressão, algo que pode ser muito valioso para o Bahia, que almeja fazer uma temporada consistente com bons resultados. A torcida quer acreditar que a contratação desse jogador representa um salto de qualidade, tanto em termos de futebol jogado quanto na mentalidade do grupo. Alan Patrick pode ser aquele diferencial que faz a equipe jogar de forma mais organizada, com criatividade e inteligência, mudando o panorama de jogos em que o Bahia precisa da inspiração de um maestro em campo. E não podemos esquecer que o futebol também é espetáculo, e contar com um craque pode chamar a atenção dos adversários, que terão que ficar ainda mais atentos ao time baiano. Com essa possível contratação, o Bahia não estaria apenas trazendo um reforço, mas construindo um time mais competitivo, capaz de enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. Por isso, mesmo que a negociação ainda não esteja 100% concretizada, as conversas indicam o interesse real do clube e do jogador, mostrando que essa história pode ser mesmo para valer. E quando o futebol ganha histórias assim, fica muito mais interessante de acompanhar. Como já dissemos, o Bahia tem um desafio importante pela frente, fazer com que as negociações avancem e que Alan Patrick se sinta motivado para abraçar o projeto. Esse é um ponto que gera expectativa e, claro, um pouco de tensão, já que todo acordo precisa agradar todas as partes envolvidas. Além disso, a possível chegada do meia abre espaço para debate sobre como o Bahia vai se estruturar para o restante da temporada. Será que mais reforços virão? Ou a ideia é focar nesse elenco e dar condições para que Alan Patrick e os demais jogadores desenvolvam um trabalho sólido? Essas perguntas estão na cabeça dos torcedores e da imprensa, que acompanham cada passo da diretoria.
Também é importante lembrar que a adaptação de um jogador de destaque passa por uma série de fatores, desde o clima até o entrosamento com a comissão técnica, e isso pode influenciar no rendimento inicial do atleta. A torcida, claro, está na expectativa de ver o meia brilhando desde os primeiros jogos, mas sabe que a paciência pode ser necessária. Se Alan Patrick conseguir reencontrar sua melhor forma, o Bahia ganha um reforço que pode ser decisivo. E a janela de transferências ainda está aberta, o que pode permitir ajustes e novas movimentações. Portanto, o burburinho só aumenta e o clima de expectativa está no ar. A qualquer momento, o torcedor pode ser surpreendido com a oficialização dessa contratação que promete agitar o cenário do futebol nacional. Falando em cenário nacional, a possível transferência de Alan Patrick para o Bahia também mexe com o equilíbrio das forças no futebol brasileiro. O Bahia, que tradicionalmente luta para se consolidar entre os grandes, pode dar um passo importante rumo a esse objetivo com essa contratação. Isso muda o jogo não só para o clube, mas para os adversários, que terão que se preparar para enfrentar um time mais qualificado e com jogadores que sabem o que é disputar competições de alto nível. Essa movimentação também é um sinal de que o futebol do Nordeste continua crescendo, ganhando protagonismo e mostrando que pode competir de igual para igual com os grandes centros. Se a negociação for confirmada, Alan Patrick poderá ser a peça que faltava para o Bahia sonhar mais alto, mirando até vagas em competições internacionais. Esse aumento de competitividade é muito positivo para o futebol brasileiro como um todo, que ganha mais equilíbrio e emoção. Além disso, a possível chegada de um jogador como Alan Patrick no Bahia pode inspirar outras equipes da região a buscar investimentos e reforços de peso, fortalecendo o futebol nordestino. Ou seja, o impacto pode ser maior do que se imagina, não só para o Bahia, mas para toda a região e para o campeonato nacional. E isso só aumenta a expectativa para os próximos capítulos dessa novela. Por fim, o rumor da contratação de Alan Patrick pelo Bahia nos deixa com muitas perguntas e muita ansiedade para saber o desfecho dessa história. Será que o jogador vai realmente trocar o Internacional pelo Bahia? Será que a torcida vai poder vê-lo em campo vestindo o manto tricolor? O que já podemos afirmar é que a movimentação está acontecendo e que o clima nos bastidores é de bastante otimismo. Os detalhes podem ser acertados a qualquer momento e um anúncio oficial pode acontecer de surpresa, mudando o cenário do futebol brasileiro. O que está claro é que o Bahia está determinado a fortalecer seu elenco e que Alan Patrick é um nome que agrega talento, experiência e qualidade. A torcida pode começar a sonhar com um time mais forte, capaz de encarar grandes desafios e buscar conquistas importantes. A expectativa está no ar e, como sempre no futebol, tudo pode acontecer. Essa novela está longe de acabar, e a qualquer instante pode vir o capítulo final que promete agitar as redes sociais, os estádios e o coração dos torcedores baianos. Fique de olho porque essa história está só começando, e você não vai querer perder nenhum detalhe desse possível reforço que pode marcar época no Bahia. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!